CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E Nota 10. O colégio que eu quero. Os últimos dias de janeiro marcam o Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase, o Dia Internacional do Hanseniano e o Dia de Luta. Antigamente conhecida como lepra, a doença ainda carrega muitos estigmas na sociedade, o que acaba retardando o tratamento. E para tratar desse assunto, nós vamos conversar agora por telefone com a médica dermatologista Daniela de Souza Rodrigues. Doutora, muito bom dia, obrigada por atender a CBN e falar com os nossos ouvintes. Bom dia, Ingrid, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria começar a entrevista perguntando para a senhora o que é a hanseníase, como que ela atua no corpo, quais são os sintomas e como é possível identificá-la. Certo. Ingrid, a hanseníase, que antigamente era conhecida como lepra, ela é uma doença infecciosa, contagiosa, causada por uma bactéria. Essa bactéria é o Mycobacterium leprae. Então, ela é transmitida através das vias respiratórias, principalmente, através de contato prolongado com pessoas doentes. Então, ela entra pelo organismo através das vias respiratórias e aí ela vai se instalar acometendo principalmente os nervos periféricos e a pele. Então, a gente normalmente vai ter o que de sintomas? Manchas na pele com perda de sensibilidade e algumas vezes também perda de sensibilidade ou dor nas mãos e pés, principalmente. E qual é o tratamento para a hanseníase? O tratamento ele é totalmente oferecido pelo SUS. Ele é feito através de 3 medicações que a gente chama de poliquimioterapia. Porém, é um tratamento bastante seguro, com poucos efeitos colaterais ou nenhum efeito colateral, dependendo do paciente. O acompanhamento é feito pelo posto de saúde mesmo, então a pessoa não precisa se deslocar a longas distâncias para obter tratamento. Ele é supervisionado também no posto de saúde mensalmente, onde o paciente vai pegar as suas doses para o mês de tratamento. E doutora, existe alguma parte da população, alguma parcela da população que tem uma tendência maior a ser afetada pela hanseníase? Então, infelizmente, o Brasil está entre os 3 países no mundo com maior casos de hanseníase. E a nossa região aqui centro-oeste é uma das que mais tem casos no Brasil também. Então, assim, aqui no nosso estado, por exemplo, a gente tem um número muito grande de casos e a parcela da população que, infelizmente, está também mais suscetível a isso são as pessoas de menor nível de renda, devido às condições de moradia, muitas vezes morarem muitas pessoas na mesma casa, as condições muitas vezes de higiene não conseguem ser adequadas. Então, eles estão mais suscetíveis à hanseníase, é onde a gente vê um maior número de casos. E, doutora, a hanseníase ela é uma doença que pode ser passada de geração para geração? Por exemplo, um pai que tem a hanseníase, ele pode ter passado de alguma forma isso para o filho? Existe isso? Na verdade, a gente tem mecanismos de imunidade que combatem a bactéria, né? Então, assim, isso é passado geneticamente, ou seja, a imunidade que a gente tem, ela tem uma transmissão genética. Então, pode ser que na mesma família você tenha, por exemplo, casos de hanseníase virchoviana, que é a hanseníase onde o seu sistema imunológico ele não deu conta de combater a bactéria e então a bactéria se espalhou mais, vamos dizer assim. E o pai e o filho, como a imunidade é parecida, os dois têm uma tendência maior a desenvolver a hanseníase virchoviana. Então, não existe, ela não é de transmissão genética, mas a mesma família, por ter mais contato, pode ter mais casos, e esses casos normalmente tendem a seguir uma genética de acordo com a imunidade. Então, vão ter pessoas que têm uma imunidade melhor, que vão desenvolver as formas paucibacilares ou nem vão desenvolver a doença após o contato,
E tem outras pessoas que vão ter a doença mais disseminada, que é a forma vichoviana ou multibacilar. Doutora, nós vemos agora em janeiro, então, 3 datas que tratam sobre a hanseníase, que lembram sobre essa doença. De alguma forma, ter essas datas, ter esses momentos de pensar, refletir sobre a doença, tem ajudado, de alguma forma, a conscientizar as pessoas sobre a hanseníase? Olha, Ingrid, infelizmente as pessoas acham que a hanseníase nem existe mais, sabe? A gente escuta isso às vezes, nossa, mas ainda existe essa doença? As pessoas acham que, assim, por talvez não fazer parte da rotina de todo mundo, né, que não existe mais. Então o Janeiro Roxo, ele vem para tentar lembrar as pessoas que isso existe e que precisa ser diagnosticado quanto antes para não deixar sequelas como acontecia antes da gente ter um tratamento eficaz, que foi responsável pelo estigma da doença, né, das pessoas perderem parte da orelha, ficarem com o pé caído. Então, assim, esse mês é muito especial para lembrar que a gente ainda tem um número muito grande de casos da doença no país e que esse diagnóstico ele precisa ser lembrado, ele precisa ser feito o quanto antes. Doutora, só para a gente finalizar a entrevista, então, ao quais sintomas as pessoas precisam estar atentas e em qual momento já procurar um médico? O sintoma mais comum da hanseníase são manchas vermelhas ou brancas na pele, que tem alteração de sensibilidade, seja ao toque ou seja ao calor e ao frio. Então, se observem, se olhem, percebam manchas diferentes. Se notarem qualquer mancha diferente, procurem atenção médica, especialmente aqueles casos que já tiveram contato com pacientes com hanseníase, que já tiveram casos na família, contatos mais próximos que tiveram a doença. Mas, em geral, todo mundo deve se olhar. Esse atendimento ele pode ser feito no posto de saúde, sem grandes deslocamentos, sem necessidade de ir para um hospital. Então, é só questão de se observar mesmo, as manchinhas. Doutora, muito obrigada pela disponibilidade. Uma ótima quinta-feira. Obrigada para vocês também. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E nota 10. O colégio que eu quero.